pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou trabalhar um tema. Nós, depois de um bom tempo com exercícios de interpretação, análise de textos e informações extras que o material didático de vocês está trazendo, chegamos à parte gramatical e ela é comigo, né? Então, pessoal, é o seguinte: lá na página 88, nós vamos estar dando início ao conteúdo sobre vozes verbais e o agente da passiva. O assunto é extremamente fácil, porém, se você tiver dificuldade de entender, não tenha receio de me perguntar no privado. Chama ali e pergunta, beleza? Que eu não tenho problema em responder várias vezes quando for necessário até você entender. Nenhuma pergunta é burra, porque enquanto a gente não sabe, a gente tem que fazer pergunta mesmo para entender, beleza? Então não pense que, a professora está achando que eu não sei, a professora está achando que eu estou fazendo pouco caso, que eu estou perguntando por perguntar. Não, só o fato de você estar perguntando, você está me mostrando interesse. Ok? Então esquece que eu vou pensar isso, aquilo outro que não tem. Tá com dúvida? Me pergunta, é isso que me importa. Beleza? Bom, vamos lá. Vozes do verbo. É isso que a gente vai começar. Ou então, vozes verbais. Pessoal, quando a gente trabalha vozes do verbo, verbais, né, dos verbos, a gente precisa verificar qual é a relação, nada mais é do que a análise da relação do sujeito com o próprio verbo. Então, a gente já sabe que o verbo é a ação do sujeito, ok? É o que o sujeito faz, é o que o sujeito sente, certo? Ele pode ser um verbo principal, um verbo de estado, né, secundário, que indica o estado do sujeito. Porém, vamos pensar que verbo, de um modo geral, é aquele que indica o estado e a ação do sujeito, apenas, ok? E que todos eles indicam lá uma ação que o sujeito pode vir a fazer, pode vir a sofrer e pode, ao mesmo tempo, fazer e sofrer. Ah, não entendi isso. Então vamos lá, vamos na prática. Se eu pego um exemplo e digo: Maria comprou um carro. Qual é a ação da frase? É o verbo. Cadê o verbo? Comprou, comprar, certo? Então é uma ação. Na frase, quem é o sujeito que realiza essa ação? O sujeito é Maria. Então vamos lá. A Maria comprou um carro, certo? Então ela está realizando essa ação ou ela está sofrendo essa ação? Ela está realizando a ação, ok? Então, mas eu não sei o que é sofrendo para poder te responder isso da melhor maneira. Então vamos por partes. Se o sujeito ele realiza a ação, eu vou chamar ele de sujeito agente. Ele vai ser chamado de sujeito agente e a voz é ativa. Por quê? Porque o sujeito ele faz a ação indicada pelo verbo. Quando o sujeito ele sofre a ação indicada pelo verbo, aí muda a figura. Ele não é mais um sujeito agente, ele é um sujeito paciente. Por que ele é paciente? Porque ele sofre a ação. Então vamos pensar num exemplo. O carro foi comprado por Maria. Perceberam? Não é a Maria que comprou o carro, eu inverti a frase. O carro foi comprado por Maria. Quem foi comprado? O sujeito agora é outro, não é mais a Maria. Quem foi comprado? Foi o carro. Perceberam? Então, se eu tenho uma coisa é a Maria comprou o carro. A outra coisa é o carro foi comprado por Maria. Vocês conseguem perceber a mudança da posição das palavras na frase? Ótimo. Se você não conseguiu, escreva as duas frases no caderno agora, para você acompanhar o raciocínio comigo. Então, a primeira frase é: a Maria comprou um carro. Então, cadê o verbo da... Qual é a ação? Cadê o verbo da frase? Comprou. Quem comprou? Quem é que realizou essa ação? A Maria. A Maria comprou, ok? Comprou o carro. Ótimo, Maria comprou o carro. Então, a Maria, que é o sujeito, ela realizou a ação de comprar o carro. Portanto, a gente vai chamar ela de sujeito agente. Aquele que age, aquele que faz. Então, é um sujeito agente, certo? Em se tratando de voz, eu vou dizer então que é uma voz ativa. Ela
Perfeito? Pega a frase 2. O carro foi comprado por Maria. Cadê o verbo? Agora eu tenho 2 verbos ali, né? Foi comprado. Muito bem. Então, quem foi comprado? O carro. Vocês perceberam que a pergunta quem, para indicar o sujeito. Então, eu fiz a pergunta, eu sempre para saber quem é o sujeito, eu sempre tenho que identificar o verbo para perguntar para ele quem, porque ele sempre vai me responder. Então, nesse caso, o carro foi comprado por Maria. Quem foi comprado? Não é mais a Maria. Maria não foi comprada. Quem foi comprada foi o carro. Então, agora eu mudei o sujeito. O sujeito agora é o carro. Só que o carro, ele não comprou, ele não realizou uma ação. Pelo contrário, ele sofreu a ação de ser comprado. Conseguiram perceber isso? Então, se ele sofreu a ação de ser comprado, quando ele sofre, ele é um sujeito paciente. Ok? E qual é a voz que eu trabalho, então? É uma voz ativa? Não, é uma voz passiva. Então, vamos retomar. Um sujeito que realiza a ação, que faz a ação, ele é um sujeito agente, e a voz que eu vou dizer, a voz verbal, é uma voz ativa. Ok? Retomando, se o sujeito da frase, ele sofre a ação do verbo, ele é um sujeito chamado de sujeito paciente. Sofreu é paciente. Ok? Sofreu a ação é um sujeito paciente. E a voz verbal, a voz do verbo, é uma voz passiva. Ok? Então, eu tenho o sujeito ativo e tenho o sujeito passivo. Eu tenho o sujeito ativo que realiza a ação do verbo. E então, esse verbo, esse sujeito que realiza a ação do verbo é chamado de sujeito agente. E a voz é ativa. Se eu tenho um verbo onde o sujeito ele sofre aquela ação, o sujeito então é chamado de sujeito paciente e a voz é voz passiva. Só que, em termos de regras gramaticais, nós temos 3 tipos de vozes. Eu expliquei para vocês até agora 2.